No vídeo anterior, você viu como foi meu fim de semana em Paris, mas uma coisa é ver a viagem, outra é saber quanto ela custou. E sim, um fim de semana em Paris me custou exatamente 1.024 euros. E para ser sincera, quando eu somei tudo, teve um gasto que confirmou uma percepção que eu tenho tido viajando aqui pela Europa, e não foi o voo. Então nesse vídeo eu vou abrir a conta inteira. Vou te mostrar quanto eu gastei com voo, hospedagem, alimentação e transporte, vou te dar algumas dicas para economizar e no final eu te conto se, observando esse valor completo, eu achei que essa viagem realmente valeu a pena. E o primeiro gasto foi com voo e que eu paguei 295 euros. No meu caso, eu viajei de Transavia, de Porto até Orly. A Transavia é uma low cost daqui da Europa, foi a primeira vez que eu viajei com essa low cost e deu tudo certo. E no caso do voo, um ponto de atenção é que em Paris existem 3 aeroportos: o Orly, o Charles de Gaulle e o Beauvais. Eu fui para Orly e o Orly ele fica mais ao sul de Paris, fica a 14 quilômetros do centro de Paris. O Charles de Gaulle fica um pouquinho mais longe, uns 25 quilômetros do centro de Paris, e o Beauvais fica a 85 quilômetros do centro de Paris. Então aqui o ponto de atenção é, no geral, as low costs, que são uma forma de economizar nas viagens aqui pela Europa, no geral, os voos delas são para o Beauvais. Então isso é um ponto de atenção, porque para você saber que você vai economizar na sua passagem aérea. Em compensação, você vai chegar mais longe do centro de Paris, então você vai gastar aí um tempinho a mais para se locomover do aeroporto para sua hospedagem ou para o centro de Paris. Então vale ficar de olho em qual aeroporto você vai chegar, porque isso vai impactar tanto o preço da sua passagem, quanto o tempo de locomoção entre o aeroporto e a sua hospedagem, e também um outro item que eu vou comentar daqui a pouco. Com relação à documentação, eu não tive gasto nenhum, porque brasileiros e portugueses não precisam de visto para entrar na França, então foi apenas pegar meu passaporte e fazer minha viagem. E agora falando do maior gasto da viagem, que foi a hospedagem, em que eu paguei 544 euros por 2 noites em Paris. Eu fiquei no bairro de Montparnasse, no Hotel La Parisienne. Eu recomendo, a localização foi muito boa. O bairro de Montparnasse é um bairro que tem muitos restaurantes, muitas lojas, é um bairro bacana para você andar. Na rua do meu hotel, no final dela, dava para ver a Torre Eiffel, a ponta da Torre Eiffel, então também eu fui tomar café olhando a ponta da Torre Eiffel, então assim, me achei muito chique, então eu recomendo. O quarto era pequeno, eu acho que é muito normal esse Paris, né, a gente vê vídeos de viagens em Paris e você vê muita gente falando dos quartos pequenos de lá, então eu acho que é normal. Mas eu posso dizer que era pequeno, mas atendeu super bem, éramos 2 pessoas, então eu achei que foi confortável para 2 noites, valeu a pena. Além disso, ele era um bairro quieto, calmo, apesar de ele ser um centro, porque você andava 3 minutos, você estava exatamente no centro do bairro. Só que exatamente onde era o hotel, eu não tive problema nenhum com barulho à noite, sabe? Que eu já tive em vários outros lugares. Ele era de fácil acesso a vários lugares, então eu tinha acesso 4 minutos a pé de uma entrada de metrô, tanto para um lado quanto para outro. De metrô, ele era 20 minutos até a Torre Eiffel, então era rápido também. Aqui só um ponto de atenção é que, por exemplo, quando a gente ia para a Torre Eiffel, a linha lá em Paris são várias linhas de metrô, né? E a linha específica que eu ia direto até a Torre Eiffel, a entrada dela não era exatamente tão perto do hotel. Porém, e aí foi uma coisa que eu não me atentei na hora, eu percebi depois, quando eu fui pegar o metrô, foi que eu acessei por uma entrada de metrô que ficava a 3 minutos, 4 minutos a pé do hotel, acessei por essa entrada, e lá embaixo a gente andou bastante até chegar na linha, que era a linha 6, que ia para a Torre Eiffel. Então, assim, eu posso dizer que eu levei 4 minutos, 3, 4 minutos para acessar a entrada do metrô, mas para chegar exatamente na linha que a gente precisava demorou um pouco mais. Porém, a parte boa é que assim, se eu não andasse por baixo, eu ia andar por cima. Por cima estava muito calor. E por baixo você andava bastante também, só que você não andava no sol. E lá tinham aquelas esteiras rolantes, que então te ajudam a andar menos, né? Andar mais rápido. Então, valia a pena. Eu reservei o hotel pelo Booking.com e vou deixar aqui na descrição o link caso você tenha interesse em dar uma olhada. E agora falando do transporte, eu gastei 68 euros e usei basicamente metrô e Uber. E aqui,
comentando o ponto que eu falei na questão do aeroporto. O Uber eu usei basicamente no transporte entre aeroporto e hotel, tanto ida quanto volta. No aeroporto de Orly, para você sair do aeroporto e ir para o centro da cidade, o ticket de metrô dessa linha, que eu acho que é a linha 14, ele custa 14 euros, o que eu achei caro. Principalmente considerando que estávamos em 2 pessoas e que, quando eu pesquisei no Uber quanto daria a viagem do aeroporto até a hospedagem, estava dando mais ou menos 25 euros. Então, assim, considerando que se eu fosse de metrô, eu ia pagar 28 euros, porque eram 2 pessoas, e eu ir de Uber eu pagaria 25 euros, eu achei que o Uber compensava mais. Então aqui a dica é, sempre consulta também o Uber, porque dependendo do horário, dependendo do dia da semana, dependendo de quantas pessoas também estejam com você na viagem, pode ser que a viagem de Uber compense. No meu caso, além de o metrô ser mais caro, eu ainda ia ter que fazer baldeação, porque essa linha de 14 euros, ela vai até o centro de Paris e depois eu teria que pegar uma outra linha até a minha hospedagem, não era direto. Ou seja, seria mais caro e mais trabalho. Apesar de ser só 3 euros de diferença, a gente estava com mala, então não compensava. E o outro gasto que eu tive foi com o metrô, que eu usei para ir basicamente para cima e para baixo na cidade. E aqui, uma dica para você economizar é talvez analisar quanto você vai usar de metrô para ver se vale a pena comprar o passe diário. No meu caso, eu não comprei passe diário para nenhum dos 2 dias, porém, no primeiro dia eu acho que teria valido a pena. Uma outra coisa é, se você comprar o bilhete avulso, né, por cada viagem, você vai pagar 2 euros na primeira compra para ele emitir o bilhete para você, que você vai usar depois para só recarregar. Então, na primeira compra, como caso você não tenha o bilhete, né, óbvio, você vai pagar 2 euros pela emissão do bilhete, e depois você vai recarregando ele sem pagar nada além do preço da passagem. E um outro ponto de atenção com relação ao passe diário é que ele não vale por 24 horas. Ele vale pro dia que você efetuou a compra. Então, se você, por exemplo, comprar no sábado, ele vale até as 11h59 da noite de sábado e não até a mesma hora do dia seguinte. Então, esse também é um ponto de atenção, porque eu acho que é diferente de outros passes diários que eu já comprei por aí. E o último gasto foi com alimentação, que eu gastei 118 euros. E aqui dá para você gastar mais ou dá para você gastar menos. No geral, eu não sou uma pessoa que gasta muito com alimentação. Eu já comentei em outros vídeos que eu tenho pena de gastar com alimentação em viagem, porque eu quero gastar com atrações, para ver as coisas. Eu tenho pena de parar para comer. Inclusive, eu já passei muito perrengue em viagem, porque eu não planejo a hora do almoço, não planejo a hora do jantar e já passei alguns perrengues. No primeiro dia, eu fui no McDonald's na hora do almoço, ali na Champs-Élysées, e à noite eu fui num restaurante um pouco mais caro, inclusive eu recomendo, é o Le Comédien, vou deixar também o link aqui na descrição, porque eu comi um risoto de frango com alho poró maravilhoso lá. Tava espetacular, então eu super recomendo. Eu não costumo ir em restaurante, mas eu tava com a minha mãe nessa viagem e era uma viagem especial pra gente, então eu acho que valia a pena tirar pelo menos uma refeição para fazer num restaurante melhorzinho assim, né? E ele era exatamente em frente ao hotel, então o primeiro dia foi isso. Essa foi na verdade a refeição mais cara da minha viagem. No segundo dia, no almoço, eu também consegui um almoço econômico de 13 euros do menu, que é entrada, prato principal e a sobremesa, por 13 euros, na região do Latin Quartier, que é uma região ali que tem bastante restaurante, bastante cafeteria, então eu achei essa opção boa, eu achei que a comida estava boa, então valeu a pena, foi econômico. E o jantar eu já estava em casa, então eu não gastei. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ir em restaurante mais caro ou provar a culinária local, provavelmente você vai gastar mais do que isso. E dá para economizar se você for em todas as refeições econômicas. E olhando agora para todos esses gastos, eu acho que valeu a pena? Com certeza. Daria para ter sido mais barato? Também. Por exemplo, daria para economizar na passagem aérea. No meu caso, eu tive 2 fatores que influenciaram para a passagem aérea ser cara do jeito que foi, porque sim, eu achei caro, 295 euros. O primeiro, eu não comprei com antecedência. Eu comprei acho que com um mês antes de ir para Paris. Então isso influencia, né? Porque quanto antes, mais caro. Não peguei nenhuma promoção. A gente tem bastante promoção aqui de low cost. Eu já ouvi pessoas falando que já foram por 25 euros, 50 euros. Então, dá para ser mais barato. E o segundo ponto também é porque eu fui na alta temporada, que eu fui em julho. Então, o verão europeu
é mais caro. Nesses anos aqui em Portugal eu tenho descoberto que viajar julho e agosto é bem complicado, é mais caro. Então isso influencia bastante também. E com relação à confirmação da percepção que eu tenho tido viajando aqui pela Europa, foi com relação à hospedagem. Eu tenho percebido que aqui na Europa você consegue voos mais baratos, como eu acabei de comentar, porém a hospedagem não costuma ser barata. Então, no geral, a hospedagem tem sido o maior gasto, assim, das minhas viagens nesses últimos anos. E eu tenho ficado bem surpresa negativamente com o valor das hospedagens. Então, eu diria assim, quando você for planejar a sua viagem, dá uma olhada também nas hospedagens e vê uma forma, assim, que daria para você economizar. Porque é isso, o voo é um pouco mais fácil de economizar quando você compra com low cost, por exemplo. Agora, a hospedagem é onde eu tentaria dar uma economizada. Então, assim, se você está planejando uma viagem parecida, eu diria que na hospedagem é onde você tentaria economizar primeiro, depois que der uma olhada nos valores dos voos com low cost. E agora que você sabe quanto custou a viagem, falta ver como ela foi na prática. Então, nesse vídeo aqui, eu mostrei como foi esse meu final de semana em Paris. O que eu vi, o que eu revi depois de 13 anos, se valeu a pena ter voltado lá e como foi toda essa experiência de um fim de semana em Paris. Então vem passar esse final de semana comigo. Te vejo lá. Tchau, tchau!